You breathing in and out of my. A alavancagem é uma das ferramentas mais poderosas para a aquisição de qualquer imóvel, seja ele para habitação própria permanente, seja ele para investimento imobiliário. Eu recebi dezenas de perguntas acerca deste tema numa story anterior e hoje vamos desmistificar tudo o que gira à volta deste tema. Para responder a todas as perguntas que vocês colocaram, nada melhor que trabalhar com alguém com imensa experiência, não só na banca, como também na área de investimento imobiliário. E temos connosco hoje aqui o Hugo, da Credível. Hugo, fala-nos um bocadinho mais sobre ti e sobre o projeto. Obrigado, Ricardo. Eu estou há 12 anos, tive 12 anos na banca. Estou há 3 anos na parte da intermediação de crédito, fundei aqui a Credível há cerca de um ano. Também sou investidor imobiliário e já me apareceu tudo e mais alguma coisa e acho que estou preparado para responder às tuas perguntas. Por isso aproveita os próximos minutos para esclarecer as tuas dúvidas acerca de financiamento bancário e aquisição de imóveis e sem mais demoras, vamos começar. Hugo, podemos começar? Temos aqui várias perguntas que o pessoal colocou nas stories e a primeira delas é se é possível ter mais que um crédito. Eu recebo esta pergunta milhões de vezes, vamos desmistificar isto de uma vez por todas. Eu também recebo. Sim, é possível ter mais do que um crédito. Obviamente que muitos dos clientes que me fazem essa pergunta são clientes que querem investir ou que querem comprar um imóvel para investimento. Obviamente que sim, desde que tenhamos taxa de esforço, podemos ter mais do que um crédito. Temos é que, nos casos dos compradores que tenham crédito para habitação ou que tenham crédito para arrendamento, que declarem, obviamente, essas rendas. Porque o banco vai ser muito importante analisar a taxa de esforço com essas rendas. Portanto, acho que podem ter vários créditos, desde que tenham taxa de esforço para isso. E falando em taxa de esforço, uma das questões seguintes é quais são as métricas mais importantes para o banco para analisar um financiamento. Taxas de esforço, sei que isso também depende de uma taxa de esforço para alguém que trabalha a recibos verdes ou alguém que tem um contrato efetivo. Quais são as diferenças? Que recomendações até que dás para pessoas que não tenham tanta facilidade em ter um financiamento pelo regime em que trabalham? Sim. Obviamente que o banco, uma das coisas que pergunta logo é se é efetivo ou não. Ser trabalhador por conta de outra com um contrato sem termo é claramente, ainda aos dias de hoje na banca, algo muito importante e nós sabemos que a efetividade vale o que vale. No entanto, obviamente que isso é um dos fatores que os bancos olham muito. Depois, a tal taxa de esforço que olha muito para os rendimentos que são tributados. Portanto, muitos dos nossos clientes também nos chegam com um valor base e depois recebem algum valor por fora. Muito raramente os bancos contam. Há um ou outro banco que vai contando os valores que entram na conta e que consegue ver que periodicamente entram na conta e conseguimos ali ainda ir buscar uma percentagem. Obviamente que não é impossível para quem não é efetivo ter crédito de habitação. Okay? É possível. No entanto, as contas são feitas de outra maneira, as percentagens que se utiliza para o cálculo da taxa de esforço em termos de rendimento são feitas de outra forma, mas obviamente que é possível e todos os dias o fazemos. Okay? E os rendimentos prediais, ou seja, se uma pessoa investe em imobiliário, compra até o primeiro imóvel uma habitação própria, e compra um imóvel assim para investimento, sim, e fica com a ideia, já tenho aqui 2 créditos, será que consigo mais? Recebendo o mesmo ordenado que recebia há 2 ou 3 anos atrás, quando comprou o mesmo imóvel, a taxa de esforço tem algum, ou aliás, o rendimento gerado pelo aquele imóvel em arrendamento tem algum impacto na taxa de esforço e em que porcentagem? Sim, tem. É assim, nós temos que ver, mais uma vez digo, que temos que, obviamente, estar coletados nas finanças e temos que fazer os devidos descontos, mas o banco que vai ver é, se eu tenho ali uma renda de 500, faço os 28% de tributação e o banco contabiliza para a taxa de esforço esse valor. Portanto, posso ganhar o mesmo no meu trabalho, posso ter um financiamento, mas desde que esteja arrendado a minha taxa de esforço ainda vai ser melhor. Portanto, é perfeitamente possível, sim.
Aquele imóvel inicialmente foi adquirido com uma taxa de esforço, esse imóvel entretanto começou já a rendimento, mesmo que a pessoa continue a ganhar o mesmo ordenado no trabalho, ou tudo o que seja. Tem nova ali, renda. sim, tens ali uma nova fonte de receita, não é? Obviamente que nós temos aqui muitos investidores que só têm rendimentos prediais e continuam a fazer e a financiar-se na banca, portanto é possível. Os rendimentos estão lá, não é? Sim, os rendimentos estão lá e se não conseguires, obviamente que para o banco pode haver aqui um ou outro risco que pode ficar um mês, 2, 3 meses sem teres inquilino, não é? Isso é uma realidade, mas eles também fazem logo aqui o corte nos tais 28% pelo menos e que lhes dá ali também alguma estabilidade. E temos sempre o imóvel, não é? Portanto, sim, em última instância, sim, o imóvel serve de garantia. sim. E o investidor deve sempre cumprir os rácios mais favoráveis para em situações de stress continuar tranquilo e o investimento se manter saudável. Hugo, e agora uma questão que me colocam a mim, colocam no geral, especialmente para quem já viu vídeos mais antigos aqui no canal sobre as obras que eu faço, que é, Ricardo, às vezes as obras, muitas das vezes, até as obras que eu faço, são mais caras do que o próprio imóvel. E muitas pessoas ficam reticentes a investir porque vêm, vou ter que gastar aqui 70, 80, 100 mil euros em obra e não tenho esse dinheiro, não vale a pena investir neste imóvel mais antigo ou em pior estado. Mas a verdade é que dá para financiar obras. Como é que isso funciona? Como é que as pessoas daquele lado conseguem perceber na prática como é que eu compro um imóvel, faço obras e financio a totalidade ou a quase totalidade desse investimento? Sim, obviamente que é possível, cada vez vem sendo mais usual essa questão. O que eu aconselho é que quando vamos ver um imóvel, que já sabemos que vai precisar de obras, é levar sempre alguém connosco, especialista em obras, não é? Algum empreiteiro, algum técnico, porque aí conseguem logo ter uma ideia dos valores que vão ser investidos nesse imóvel. Depois disso, para o banco é muito importante ter um orçamento. Okay? Não basta dizermos ao banco que queremos fazer obras no valor de X, eles vão querer saber exatamente que vocês vão fazer a obra naquele valor. Até porque, quando um avaliador vai visitar essa casa, vai fazer a avaliação atual, como ela está, não é? E o valor depois, como é que vai ficar com a obra, baseado no orçamento que o cliente aqui já nos deu. Portanto, há muito bom negócio que se faz assim, e aquilo que estavas a dizer é verdade, comprar abaixo e depois as obras até serem num valor superior, creio que até é um negócio muito interessante, fazermos aqui alguma diferença no imóvel a adquirir, e isto é muito possível. Em termos de rácios, nós até muitas vezes conseguimos os 100% na obra, okay? Desde que tenhamos um orçamento bem fundamentado, nós até conseguimos os 100% na obra e acaba por ser muito mais interessante. O que é que se via aqui há alguns tempos atrás? Isso é importante dizer, é que a pessoa ia comprar o imóvel, fazia a aquisição e só ia fazer a obra posteriormente. Ora, aí já não consegue um crédito para a obra, já ia muitas das vezes para os créditos pessoais, porque já não tinha ali a avaliação e o banco já não contabiliza a avaliação com a obra e depois tinha aqui um problema grave. Neste momento o que eu aconselho é, logo que identifique que é necessário obras, dizer ao banco e pedir logo por obras. E em termos de condições de financiamento de um crédito para investimento no imóvel e o crédito para obras, no crédito para obras, quais são as condições de financiamento? São diferentes do crédito pessoal, não é? Hoje em dia até se está a fazer o crédito por obras, ou chamado multi-opções, multifunções, é igual, ou seja, é agregado aqui ao crédito habitação. Portanto, nós estamos a falar com um spread igual ou muito idêntico a um ou outro banco que ainda faz ali um acrescente 0,20, 0,25 ao spread do HPP, mas conseguimos em muitos deles fazer exatamente com o mesmo spread, o que acaba por ser uma vantagem extraordinária. Não é? Sim, comparando com o crédito pessoal, não é? As taxas são elevadíssimas, um crédito para obras com taxas iguais a um crédito de aquisição de habitação. Sim, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Nós normalmente se calhar estamos aqui a falar a nível de comissionamento, fazer logo tudo junto acaba por ser muito mais barato, não é? Não vais ter aquelas comissões de estudo de dossiê, de comissões de novamente de avaliação, o que é que seja, que noutro tipo de crédito tinhas. Portanto, desaconselho mesmo os créditos pessoais e que quem precisa de obras faça e peça logo crédito para obras. E para deixar aqui claro, em termos de custos, fazer um crédito para obra acaba sempre por ser um crédito novo, não é? Um crédito separado. Em termos de custos, qual é que será aqui a diferença
exata ou se consegues até definir uma percentagem de custo para, no processo todo, que é a compra do imóvel, mais obras, a percentagem alocada em custo extra para o novo financiamento, que é o tal crédito para obras. Sim, isso também vai depender aqui dos valores, não é? Aqui envolvidos. No entanto, em muitos dos casos, os custos que nós temos aqui iniciais, que é o custo da avaliação, só fazemos uma vez, não é? O HPP. Depois temos aqui a comissão do estudo do dossiê, que em muitos dos casos, lá está, isto cada caso é um caso e cada banco é um banco, mas que conseguimos aqui em algumas das vezes só um ser cobrado, ou seja, uma comissão de estudo do dossiê. E obviamente que depois vamos ter os impostos, o imposto de selo, e não há mais comissionamento envolvido neste tipo de financiamento. E em termos de pagamento das obras, a pessoa quando pede o crédito à habitação mais crédito para obras, aquele financiamento, seja por exemplo de 50 mil euros, 40 mil euros por obras, o banco entrega logo esse dinheiro todo para a pessoa fazer a obra, ou como é que funciona? Olha, idealmente não. O que os bancos gostam muito de fazer, obviamente, é por tranches. Ou seja, mediante a percentagem da obra que vai ser feita, vai ser executada, o banco vai libertando tranches na percentagem. No entanto, é possível fazer, lá está, porque no financiamento cada caso é um caso, não é? E cada banco é um banco e nós podemos também, e já estamos a conseguir, que o banco entregue na totalidade esse valor. Obviamente que isto tem muito a ver com o valor total da obra, com o valor total do financiamento e tem a ver também com o próprio cliente e com a própria taxa de esforço e com o que é que o cliente naquele momento representa para o banco, ok? Mas dá as duas formas de o fazer hoje em dia. Ou seja, desde que o banco se sinta seguro, o banco não tem sentimentos, não é? Mas que racionalmente, em termos de cálculos e de taxas de esforço, de STIs por aí fora, se estiver seguro... Sim, antigamente o que se fazia muito é assim. Isto porquê? Porque o banco vai libertar um valor que teoricamente vai se refletir na avaliação que ele já tem. Okay? Imagina que eu agora ia-te passar 50 mil euros para fazer as obras e tu pegavas o dinheiro, não ias fazer obras, ias viajar ou ias fazer outra coisa qualquer. O imóvel que o banco afinal avaliou em 200 mil euros já não vale 200, vale 150. E é por isso que eles gostam muito de dar por tranches para saberem exatamente o dinheiro deles, o que é que está a ser feito. Por isso é que eu digo, cada caso é um caso, depende também do imóvel que estamos a hipotecar e depende do que é que representas para o banco. Mas temos de estar preparado aqui para as duas questões. No crédito para obra falaste da taxa de juro cobrada pelo banco ser muito semelhante àquela que é a taxa de juros no crédito à habitação, mas as próprias taxas de juros, os spreads que os bancos oferecem, tem muito que se diga e provavelmente desse lado, se já fizeste algum pedido de financiamento, recebeste propostas do banco com uma proposta com um valor de spread, considerando que não tens outros produtos e outras ofertas contratadas, e outras propostas com essas ofertas contratadas, ou esses produtos contratados, em que tens um spread mais baixo e que aquilo à primeira vista até pode parecer mais benéfico, mas que na verdade pode ser, efetivamente, ou não. Que dicas é que tens para quem está daquele lado perceber, ok, recebo aqui uma proposta de um spread que era 2,5% e baixou para 0,9%, mas será que realmente estou a poupar dinheiro ou não com isso? Olha, é uma das questões também que me fazem muito e é uma das questões que mais perco tempo para tentar explicar às pessoas. Porque muitas das vezes ouvimos falar da TEG, ouvimos falar do MTIC, e hoje em dia eu gosto de simplificar as coisas. Antigamente havia comissões de gestão, havia comissões de processamento, havia aquelas comissões que nós, quando íamos ao banco, achávamos que estavam lá metidas no meio. Hoje em dia isso não existe. Portanto, uma coisa muito importante para nós vermos quando vamos analisar, obviamente, o spread, isso é fundamental. Nós sabemos quanto é que nós estamos a pagar ao banco, o spread é a margem do banco. Depois disso, seguro de vida. O seguro de vida tem aqui um peso enorme no crédito de habitação e que muitas das vezes é negligenciado por quem vai contratar o crédito de habitação. Nós muitas das vezes vamos ao banco, colocam-nos aqui à frente as folhinhas para assinar, porque é obrigatório assinar o seguro de vida e multirriscos, e nós assinamos o que o banco tem para nos dar. Muitas das vezes estamos a contratar seguros entre 50% a 60% mais caros do que é possível contratar fora do banco. Portanto, eu aqui, respondendo a essa questão, digo, é muito importante ver que juros é que eu vou pagar ao banco no final do prazo
e para isso nós temos as fichas de informação normalizada que o banco nos dá e nós conseguimos ver no final quanto é que vamos pagar ao banco. E depois analisar o preço dos seguros do banco e fora do banco. Obviamente que, a par disto, nós temos as comissões de manutenção de cada banco, salvo raras exceções, todos eles cobram, obviamente que sabemos que há algumas exceções, e depois tudo o que é cross-selling. Tentar que não nos coloquem nada obrigatório. Estamos aqui a falar de cartões de crédito, estamos aqui a falar a bancos que até vendem torradeiras, alarmes, tudo e mais alguma coisa, portanto, ter muita atenção nesta altura, porque nada disso é obrigatório para contratar um crédito de habitação. Agora falaste disso da torradeira, um amigo meu comprou um imóvel e fizeram-lhe comprar um frigorífico. Sim, e ele se calhar nem precisava, se calhar comprou mais caro do que podia comprar, em vez de comprar por 600, podia ter comprado por 300 ou o que fosse. Há aqui uma questão muito interessante. Quando eu vou analisar, acredito numa coisa, que nós queremos mesmo que o cliente poupe dinheiro no final do mês. E isto envolve, muitas das vezes, não olhar só para o spread, aquilo que estamos a falar, que o cliente vai e diz, olha, eu dou-te 0,9. E o cliente fica lá, isto é espetacular, o meu amigo tem 1%, portanto eu estou a fazer um grande negócio. Mas quando vamos fazer as contas do seguro, multirriscos, do seguro de vida, das comissões e do que ele tem que contratar, fica muito mais caro do que o amigo que tem 1%, mas com os seguros fora e não teve que contratar nada. Portanto, é muito importante fazer este tipo de contas e não ir na conversa do banco, não é? Porque, e depois, até a EG deste é mais barato, é mais baixa. Ok, mas nós não vamos estar a fechar com o seguro de vida aí, por exemplo. Portanto, essa TAEG ou esse MTIC deixa de fazer sentido porque eu não estou a contratar aí o seguro. Portanto, isso é que é muito importante nós percebermos o que é que a TAEG, o que é que o MTIC e o que é que estas siglas dizem e o que é que estão lá incorporado dentro, não é? Porque muitas das vezes nós apresentarmos uma proposta, se calhar, o cliente ver que faz as contas todas e depois chega ao banco e diz, não, mas olha, nem essa TAEG é mais barata do que esse banco. Mas nós não podemos estar a contratar essa TAEG porque estamos a tirar de lá, por exemplo, os seguros. Portanto, isso é mesmo importante, é isto que eu quero que os nossos clientes percebam na altura de contratar, é que estão efetivamente a poupar dinheiro. Exatamente. Já agora, nós nestes últimos segundos falámos de imensas siglas, imensos termos. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala exatamente sobre isso. E se tiverem alguma dúvida, basta consultar, assistirem a esse vídeo para voltarem outra vez a esta parte aqui, nesta entrevista, e passarem a compreender 100% na perfeição. Obrigado, Hugo, pelo esclarecimento, porque isto é verdade. Não é? Parece que a prestação fica muito mais baixa, mas se não olharmos para seguros, o multirrisco, seguro de vida no banco, no final do dia é uma proposta muito boa. Sim. De um lado, pode na verdade não ser assim tão boa comparando com uma proposta noutro banco, mas contratando os seguros noutra seguradora. E ainda dentro das taxas de juros, e é um tema mais do que atual, ultimamente com os últimos acontecimentos e com aquilo que vemos nos gráficos, que é se vale a pena fazer taxa fixa ou taxa variável aos dias de hoje, se sim ou não, ou porquê, ou o que é que influencia essa decisão? Olha, já ouvi tanto guru, já ouvi tanto especialista a falar sobre isto. A verdade é que não há uma resposta verdadeira para isto, ok? Eu não consigo dizer, sim, a taxa variável ou a taxa fixa é a escolha correta, porque tem que se analisar quem é este cliente que eu tenho aqui à minha frente, qual é que é a história deste imóvel, qual é que é a história que ele quer dar para o imóvel, se é um imóvel que vai ser para a família, se é um imóvel para arrendamento, se é um imóvel que ele quer ter 2, 3 anos em posse para depois vender. A idade, é muito importante nós sabermos isto para conseguirmos aconselhar o melhor possível ao cliente. No entanto, a título também de curiosidade, uma taxa fixa contratada há 2 meses, agora parecia-me se calhar uma boa opção. Atualmente as taxas fixas já estão com valores incrivelmente altos. Portanto, muita atenção a contratar uma taxa fixa, também por esse motivo, porque o prémio que estamos a pagar ao banco atualmente já está altíssimo. Portanto, temos que fazer bem as contas, ver se o nosso medo é maior do que o nosso racional. E temos aqui que fazer algumas contas de quanto é que já estamos a dar ao banco com medo que as taxas subam. As taxas estão a subir, é uma realidade, vão continuar a subir se calhar, não sei se até ao final do ano, é o que eu tenho visto, e isto são ciclos. Se nós estivermos se calhar preparados para estar ali 1, 2 anos a levar ali um bocadinho com as taxas maiores, acho que depois, obviamente, vem outra vez e vão estancar, mas não tenho uma bola de cristal e não posso aqui dizer-vos o que é melhor para cada um.
Agora, tem que fazer bem as contas, tem que fazer as perguntas certas, mas uma coisa é certa, se é algo que não vos deixa dormir e se querem mesmo muito uma taxa fixa e estão só a pensar nisso, eu digo aos meus clientes, já fizeram as contas, sabem quanto é que vão pagar, apesar de ser mais, e se é algo que vos deixa mais confortáveis, então avançam para a taxa fixa. Se não, se estão confortáveis com uma subida e acham que podem aguentar, eu acho que não faz sentido neste momento essa questão. Sim, que vale ter uma prestação mais baixa de contratar a taxa variável se depois não conseguimos dormir à noite. Eu por outro lado também queria ver, os bancos não andam neste jogo para perder. Portanto, aquele prémio que nós estamos a pagar uma taxa fixa, ou seja, já estamos a pagar a mais ao banco, o banco já fez as suas contas e compensa largamente. Há aqui outra questão importante que é, nós para fazer uma amortização ou uma liquidação numa taxa variável são 0,5% do montante que nós... Uma taxa fixa com 2%. Okay? Portanto, tudo isto está a ter em conta quando formos decidir. Okay? Agora, não estou aqui a dizer que não vale a pena taxas fixas, não estou a dizer nada disso, estou a dizer que cada caso é um caso e convém sentarmos um bocadinho, percebermos onde é que estamos, quais é que são os nossos receios e como é que está, obviamente, as nossas poupanças e como é que estão a nossa liquidez atual. Ou seja, um caso prático, direto, é, por exemplo, se eu for comprar um imóvel para renovar, fixando flip, renovar e revender, provavelmente uma taxa variável até pode ser que faz mais sentido, porque eu quando amortizar o crédito na venda, vou pagar menos, os tais 0,5% em vez dos 2%. Sim, e aí quase de certeza que não deu tempo de ter uma grande subida, ou se mesmo que levar uma grande subida, não vais estar muito tempo com esse imóvel. Aconselho claramente uma taxa variável nesse aspecto. Um exemplo prático, este acho que é o mais fácil de decidir, a meu ver, para aqueles cenários, se for um investimento de longa duração, arrendamento, se queremos estabilidade na responsabilidade mensal ou se temos ali margem para sofrer com flutuações, seja elas penalizadoras ou que sejam elas positivas para nós, porque temos um cash flow mensal superior e pagamos menos juros num período em que as taxas estejam mais baixas. Em alguns casos, se estivermos a falar aqui de taxas variáveis, de taxas fixas, em alguns casos, se calhar são mais 200 ou 300 euros por contratar uma taxa fixa para o mesmo montante do que uma taxa variável. Uma opinião muito própria, prefiro não estar a dar esse dinheiro ao banco do que estar com medo. Portanto, eu prefiro estar com uma taxa variável e sei que tenho, obviamente, as minhas poupanças, sei que tenho neste momento estrutura para aguentar uma subida, porque mais cedo ou mais tarde ela também vai descer. No entanto, percebo que em alguns orçamentos familiares alguma subida até um determinado montante possa ser catastrófico. Portanto, é analisarmos. Outro caso é que vale a pena equacionar uma ou outra. O que falámos aqui de várias opções, financiamento tradicional, financiamento de crédito à habitação mais obras, a comparação entre TAEGs de um banco para outro, considerando os seguros no banco, os contratados, outros produtos e outras ofertas contratadas, mas a verdade é que existem, assim só de cabeça consigo pensar em 10 bancos e a verdade é que analisar várias propostas, se quiser ser eu a fazê-lo, eu vou ter de pelo menos telefonar, não é? quando atender, a 10 bancos diferentes, só os que eu me lembro assim de cabeça, para obter propostas, 1,1 no outro, 1,2 no outro, 1,3 no outro, 0,x no outro, e mais a ter o preço dos seguros, e isso vai-me consumir algum tempo. Vocês aqui na Credible trabalham exatamente na área de crédito, de financiamento. Como é que vocês aqui conseguem ajudar os vossos clientes a não perder este tempo todo e a conseguir ter, claro, uma melhor proposta para o seu ou investimento ou aquisição de casa própria? Sim. Também é uma das perguntas, lá está, são as perguntas que nos fazem muito, é como é que vocês ganham dinheiro, dado que o nosso serviço é gratuito, ok? E é importante dizer isto porque é proibido levar qualquer valor no acompanhamento ao fazer a intermediação de crédito. Portanto, quem nos paga são os bancos, nós temos acordo com 10 bancos, neste caso, e não só poupamos tempo como dinheiro aos nossos clientes. O que é que nós fazemos? Já temos acordo com diversos balcões e trabalhamos aqui com balcões estrela de cada banco e o que nós fazemos é, já há aqui uma relação muito forte e eles já sabem que os nossos clientes têm que ter o mínimo de custos no crédito de habitação, o melhor spread, os seguros negociados fora
e mediante isto, quando nós analisamos uma proposta internamente e enviamos para o banco, eles já sabem exatamente de quem é que vai e o que é que tem que fazer. Normalmente, 24, 48 horas nós damos uma resposta e o cliente apenas e só tem que nos enviar documentação, ok? Porque uma coisa são simulações e nós aqui não trabalhamos com simulações, trabalhamos com pré-aprovações. Para que depois não aconteçam surpresas de ir visitar um imóvel, ficar apaixonado por um imóvel, fazer o CPCV e só depois é que vai ao banco porque tinha uma simulação e afinal aquilo não é aprovado. Okay? Connosco isso não existe, nós fazemos esse trabalho, fazemos logo a pré-aprovação, portanto o cliente sabe exatamente, só fica condicionado à avaliação do imóvel e sabe exatamente quanto é que o banco lhe vai financiar. E mais uma vez reforço tudo isto de forma completamente gratuita. Falaste da pré-aprovação, isso é algo que eu falo a toda a hora. Por favor, não vão ao mercado fazer perder o vosso tempo e o tempo de agentes imobiliários a mostrar imóveis para os quais vocês não têm certeza que têm o budget adequado. E simulações valem o que valem, algumas delas até conseguimos fazer na internet diretamente e dá-nos uma estimativa, mas são as pré-aprovações que nos dão a certeza de até quanto é que eu me posso financiar e até que valor de imóveis é que eu consigo financiar. E na prática, já essa pergunta surge mesmo depois de eu dar esta dica, na prática como é que funciona esse processo de obter pré-aprovação? Quais são os documentos que eu tenho de enviar? Quais são os timings? Quais são os passos que vocês estão habituados a trabalhar com os clientes até que digam, olha, senhor X, você pode ir às compras até 150 mil euros, esteja descansado que conseguimos financiar? Olha, primeiro de tudo, nós definimos aqui que queremos ter um contacto direto com o cliente. Portanto, a nossa primeira abordagem é sempre telefonicamente, gostamos de falar, só se o cliente obviamente não quiser. No entanto, gostamos de falar com o cliente, fazer aqui algumas perguntas, tentar explicar logo desde o início o nosso processo. Depois disso, é enviado um e-mail ao cliente com algumas perguntas, se já sabe o valor da aquisição do imóvel ou não, ou se quer apenas e só saber o valor máximo que o banco empresta, se tem a possibilidade de apresentar fiadores, qual é que é o capital próprio, que bancos é que trabalha. Portanto, são coisas que nós temos que despistar logo para que a proposta seja o melhor possível, o mais fiável possível. Depois disso, obviamente, pedimos também alguma documentação fácil de encontrar, que são os 3 últimos recibos de vencimento. O extrato dos últimos 3 meses, isto muitos dos clientes ainda têm alguma vergonha ou algum pudor em enviar e para que é que precisam dos meus extratos. A verdade é que cada vez é mais importante porque os bancos têm de saber se o valor realmente do vencimento entra na conta e se aquele cliente, eles não vão ver o que é que o cliente gasta, no entanto vão ver se o cliente não tem vício do jogo, não tem aqui uma movimentação de conta algo atípica. Depois disso, IRS e nota de liquidação, obviamente o cartão do cidadão, e a Central de Responsabilidades do Banco de Portugal, para saber que tipo de financiamentos é que tem, se já tem financiamentos, se não tem, para obviamente vermos a taxa de esforço daquele cliente. Portanto, estes, obviamente depois pode ser pedido um ou outro documento a mais, mas estes são os documentos que nós vamos necessitar inicialmente. Depois, se o cliente é efetivo, vamos precisar da declaração de efetividade, se trabalhar por conta própria, se é o início da atividade nas finanças, mas isso depois, cada caso é um caso. Agora, em termos gerais, são estes documentos que nós necessitamos e depois disso conseguimos em 24, 48 horas dar logo uma pré-aprovação. Ótimo, ou seja, mesmo quando a pessoa vê o imóvel, não tenha uma pré-aprovação, esse trabalho de casa que eu sugiro que façam sempre, sim, pelo menos ali em 2 dias, consegue voltar a falar com o agente imobiliário e dizer avançamos com certeza para o CPCV. Sim. E agora aproveito aqui o seguimento, com uma pré-aprovação já conseguimos ir às compras e agora vamos pegar neste cenário que é, já tenho a pré-aprovação ou encontrei um imóvel e a pré-aprovação valida este negócio, quais é que serão os passos seguintes para avançar com o financiamento na prática? Sim. Depois da pré-aprovação, vamos escolher o imóvel, já escolhemos o imóvel, vamos precisar de avançar para a avaliação. A avaliação vamos precisar sempre de 3 documentos, caderneta, certidão e plantas, sendo que as plantas, em alguns casos, não é obrigatório, mas se tivermos melhor e conseguimos sustentar melhor a avaliação. Depois disso, o avaliador, e isto é importante dizer, o avaliador externo ao banco, porque eu hoje em dia tenho muitas vezes dizer que o banco A ou o banco B avalia melhor, os avaliadores são externos, portanto, muitas das vezes os avaliadores até trabalham com todos os bancos. Okay? Avaliam o imóvel, se a avaliação vier condizente com o que estamos à espera, obviamente que podemos avançar para a parte da contratação. O que é isto?
ver que se o imóvel tem ou não uma hipoteca, ok? E pedir o distrato do outro lado, da parte do vendedor, do proprietário. Se não tiver, 7 dias de reflexão e estamos prontos para a parte da contratação. Portanto, é um processo algo simples, é um processo que nós queremos que não tenha stress para o cliente e que seja o mais rápido possível. Hoje em dia estamos a conseguir fazer escrituras em 3, 4 semanas, mesmo com hipotecas, portanto, sim, tem sido muito rápido. Uma coisa importante também é pedir logo os direitos de preferência, que hoje em dia é obrigatório. Exatamente, e com isso tudo, em 2, 3, 4 semanas. Sim, conseguimos. Obviamente que há casos e casos, há casos mais difíceis, há casos de imóveis que a documentação não está de acordo, vamos ter que fazer algumas alterações, mas, regra geral, as coisas que correm bem são rápidas. Impecável. Paulo, obrigado pela descrição exata e meticulosa daquilo que é o processo desde a pré-aprovação até à aquisição do imóvel. E agora, mais prático do que isto, só mesmo alguém entrar em contacto com o banco ou com o intermediário de crédito e sendo tu aqui o convidado deste vídeo e tendo uma empresa que atua neste ramo, como é que as pessoas podem literalmente pedir ajuda para perceber até quanto é que podem financiar a compra da próxima casa ou do próximo investimento imobiliário? Antes de mais, obrigado eu. Há aqui uma questão importante antes de responder aqui à tua questão, que é, mesmo que alguns clientes tenham conta num determinado banco, tenham trabalhado com aquele banco toda a vida, e mesmo que nós façamos o financiamento naquele banco, acho que deve sempre considerar consultar um intermediário, porque nós fazemos vários milhões por ano em financiamento, temos já algum peso grande nos bancos e conseguimos melhorar certamente, mesmo no banco dessa pessoa, as condições. Respondendo aqui, obviamente que temos todo o interesse em ajudar, quer seja diretamente através da nossa página, do nosso site, credivel.pt. Também podem contactar a mim diretamente, obviamente, através do Instagram ou do LinkedIn, e cá estarei para resolver e para tentar ajudar tudo o que eu conseguir e tiver ao meu alcance para que consigam ou a vossa casa de sonho ou aqui o melhor investimento possível. Paulo, obrigado. Eu vou deixar os links aqui em baixo na descrição, são Instagram, página pessoal, não é? Sim, Instagram, LinkedIn. Obviamente também posso deixar aqui o meu contacto telefónico, mas eu já estou sempre ao telefone e contactar assim, se calhar é complicado, mas prometo que ligue sempre e vou responder a tudo o que é perguntas e ajudar em todos os processos que seja possível. Certíssimo. Paulo, novamente, obrigado. Obrigado a ti desse lado por assistir a este vídeo. Já sabes, vemos no próximo e até lá.